Bom, então antes de falar da parte de desembarque, a Cris quer comentar 2 pontos bem importantes, alguns pontos. Bem Então importantes. assim, uma das coisas que eu acho mais interessante no cruzeiro, e foi uma coisa que eu vi pesquisando sobre os cruzeiros, é o encontro com os personagens. Eu já fui para o parque da Disney em Orlando e eu sei quanto difícil você achar um personagem lá, apesar de todos os horários, tudo, mas você perde muito tempo, às vezes, em fila com o personagem e perde tempo de atração. E lá no cruzeiro eles têm mais encontros e eu acho assim, uma dos objetivos de você fazer o cruzeiro, de encontrar os personagens. Então você sempre tem a oportunidade. A única ressalva que eu tenho é que eu acho mal organizada as filas. Não que para nós não deu problema nenhum, porque a gente sempre chegou mais cedo, a gente vai perguntando, fala inglês com eles e tal, mas assim, eu fico imaginando para uma família que às vezes não fala inglês, ou que chega mais em cima do horário, porque às vezes não tem uma indicação. Não tem uma indicação, não Você só vê aquele grupo de pessoas, você chega a perguntar de quem que é esse personagem. Então assim, entendeu? eu achei meio perdida as filas. Eu acho que se você tivesse assim, uma plaquinha escrito assim, a fila Horário, do Mickey, tal, né? Fim da fila, porque daí tinha gente entrando, às vezes atrasava o personagem, já tinha outro personagem que ia entrar naquele horário, Aí naquele mesmo mistura local, as daí filas. misturava as filas. Baguncinha. Então teve uma certa confusãozinha nessa parte. Então essa parte eu achei que foi a única coisa que eu acho que pecou. Mas realmente, os personagens, gente, as pessoas que atendem, os cast members, são fora da realidade, sabe? Eles tiram foto pra você, Abraça, eles têm paciência, assina livro com autógrafo, a Julia assinou quase todos os personagens. Então assim, foi muito, muito lindo. É muito, muito assim, eles não te apressam, eles, sabe? Não tem isso. Muito legal. Aí outras atividades que tem no navio são os clubinhos. Tem clubinhos por faixa etária. Eu particularmente, e a Júlia também depois me falou, que a gente esperava mais dos clubinhos, sabe? É legal, as pessoas são muito atenciosas. A Júlia achou uma brasileira lá que deve ficar conversando com ela em português. Tem aparições surpresa dos caracteres também. Tem, só que assim, eu achava que as atividades deveriam ser mais, sabe? Tem mais atividades. Mais atividades. Eu achei que ficou pecando um pouco nisso. Largadinho. Mas como pra nós é o nosso primeiro cruzeiro e a gente tinha um monte de coisa pra fazer, a Júlia nem ficou no clubinho muito. Um dia ela aproveitou bastante. Mas se é um cruzeiro de mais dias, eu acho que daí talvez isso aí faça falta. Faça falta, exatamente. E, pra mim, as coisas melhores do cruzeiro, os espetáculos. Espetáculo nível Broadway. Nós tivemos 3 espetáculos nível Broadway. Né? E eu já fui pra Broadway, nossa, é lindo, lindo, lindo. É não incrível. Tenho o que dizer, não sabe? É um melhor que o outro. Você vai assistindo Eu odeio musical. Eu odeio. Se tem uma coisa que eu odeio de verdade, é musical. Você fala, te dou 3 bilhetes pra você assistir um espetáculo na Broadway em Nova York. Joga fora, eu não vou usar. Eu não gosto. Mas, cara, eu tava lá e eu vi. Mesmo que eu não goste, eu tenho que apreciar a qualidade do espetáculo. E a qualidade é imbatível, é incrível. Cantores, dançarinos, cara, é incrível o que eles fazem com os personagens. Eles trazem à vida os personagens, então é muito legal. Muito legal. Contaram o quê? Uma historinha padrão, que é a Rapunzel, né? O primeiro foi da Rapunzel, a história da Rapunzel. Aí o segundo que é o tema do barco, né? A segunda que foi o que eu mais gostei, que eles contaram uma versão Cinderela às avessas. É um what if da Cinderela. O que aconteceria se ela não vestisse o sapatinho de cristal? Cara, foi uma comédia aquilo lá. Foi muito bom. E o terceiro, que foi o que eu mais gostei, foi de uma menininha e a Júlia também, agora ela tá participando do vídeo, que ela também gostou desse aí. Foi de uma história de uma menininha e a história dela não perder o encantamento. Os sonhos, né? Os sonhos. Então, assim, não é porque você vai virar adulto e dela fala, as amigas dela tiram sarro dela, que ela não é porque você vira adulto que você tem que perder seus sonhos. Então, a história é sobre isso. E ela vai passando por vários clássicos da... Nossa, gente. Muito Let legal. It Go, a hora que foi. Eles mudam o cenário assim, chorei, velho. E vão apresentando o musical das músicas. Então, por exemplo, a Pequena Sereia teve a música do Sebastião, do Caranguejinho lá. Lindo. Aí daí teve a Let It Go, daí teve o Aladdin. Cara, tem um monte. Nossa, então, assim, muito legal. E a cortesia dos funcionários, do diretor do navio. Tem um cara que ele chamava Peter. Ele tá numa foto aí com a gente, que a gente tirou foto com a tripulação, vocês vão conferir. Ele apresentava, ele já dava dicas dos próximos dias. Próximo dia vai ter tal coisa, isso é imperdível, isso e aquilo. E atenciosamente, assim, cumprimentando todo mundo. É outro nível, gente. Não tem o que falar. Não tem. E daí, lógico, como tudo que tem um começo acaba, vem o desembarque e o momento deprê.
Então, galera, falando em desembarque. Então, um dia antes de você desembarcar, você recebe umas etiquetas no teu quarto, que tem uma cor e um personagem. Você coloca nas suas malas, se você quiser, e você coloca as suas malas até as 8 horas da noite no corredor. No corredor, que eles recolhem. Para que eles recolhem. No nosso caso, a gente optou em ficar com as próprias malas, porque como a gente ficou com medo do horário se estender ou ter algum atraso, ou acontecer alguma coisa, como a gente tinha voo no próprio dia que a gente ia desembarcar, a gente ficou com as próprias bagagens. O que não foi um grande transtorno para nós. Eu achei até que ia ser mais, para pegar elevador, para depois ir para restaurante tomar café da manhã. Mas não, eles são tão organizados que... É feito para isso. Foi tudo tranquilo, assim. Em meia hora a gente desembarcou no navio. A gente tomou café da manhã, tinha marcado o café super cedo, que é o nosso horário às 7 horas. Porque assim, você tem 2 horários de jantar, 5h45 e 8h30. Então... Perdão, quem ficou 5h45 no jantar, é às 7 horas da manhã, o café da manhã para desembarque. Então nós chegamos lá às 7 horas, a gente cumpriu o horário certinho, conforme eles tinham pedido. Nós tomamos nosso café, a gente saiu do restaurante, era por volta das 8. Já abriu o desembarque. 8h30, a gente estava fora do navio. A gente passou pela alfândega do navio, que tem que passar de novo, né? Conferiu os passaportes, tudo, a gente saiu. Aí a gente tava indo pra fila do táxi e um cara falou assim, vocês estão indo pro aeroporto? Tamo. Falou, leva vocês 3 por 35 pau fechado. Fechou. E carro de luxo de novo, então grande. assim, tem muito isso. A gente aproveitou pegar esse cara porque eu já sabia que era em torno de 35, 40 dólares pra vir aqui direto pro aeroporto. Rapidinho, 15 minutos tava aqui. Então muito assim, tranquilo. dava pra ter pego até um voo mais cedo. Isso é uma boa régua que a gente tem agora para os passeios futuros partindo de Miami. E o desembarque foi tranquilo. Muito tranquilo. Sem erro, né? Muito tranquilo. Eu acho que de tudo da viagem, assim, só fica essa depressão inicial de pós-viagem. Mas a gente já tá planejando outras maldades aí no futuro. Daí a gente vai voltar com muito mais novidades. E vamos fazer outras rotas. O ponto de partida vai ser o mesmo, vai ser Miami. Isso. Mas vai ser outras rotas. E tem alguém ali que ia dormir 11 horas da noite e acordava no outro dia arrastando às 8 da manhã. Mas acordava. Pra aproveitar o navio. Como tinha atividade. Dá uma nota geral? Vamos dar uma nota geral. Nota geral, Júlia. Nota geral pro navio. 0 a 10. De 0 a 10. 10? 10. 10 também, não tem. Não tem o que tirar, gente. Esses detalhes que a gente comentou são detalhes. Então, realmente, e se vocês devem estar pensando assim, nossa, mas isso é uma viagem de rico, não sei o que. Compra com um ano com antecedência, vai economiza, pagar, né? Você vai pagar mais barato do que passar uma semana em Toronto, por exemplo. É certeza que você vai pagar mais barato. Porque quando você compra com antecedência, você paga muito mais barato. Né? A gente, quando comprou, não estava nem anunciado que era o aniversário de 25 anos dos cruzeiros da Disney, né? Não tinha nada. Não. Aí quando eles anunciaram, tipo, a demanda aumentou muito, porque todo mundo queria participar, e lógico o preço triplicou, né? Mas pra nós deu tranquilo. Tem que comprar cedo. E se a gente conseguir comprar assim com certa antecedência, dá pra fazer um cruzeiro por ano tranquilo. Né? Vale a pena. Ficam as dicas, ficam os vídeos resumidos. Se vocês quiserem mais detalhes, vão na internet. Contato. Vocês podem entrar em contato, que se a gente lembrar, a gente puxa as informações pela cabeça, assim. Se não, tem muito americano que tem canal exclusivo para falar sobre os navios. Então vocês vão pegar horas de vídeo. Eu fui mais de 7 meses de pesquisa, para vocês terem uma ideia. Então a gente se planejou muito para fazer os agendamentos de atividades, saber como funciona embarque, desembarque, que era a primeira vez. E aí agora que a gente já sabe, a gente já pegou as manhas, é só curtir. Agora curtir. Beleza? Então é isso, galera. Tchau, Fica gente. aí. Até a próxima. Até. 2000 anos depois. Oi, gente. Então, vou gravar esse vídeo agora para falar um pouquinho para vocês sobre os imprevistos que acontecem numa viagem. Então, ontem nós saímos do cruzeiro, deu tudo certo, foi super rápido, que nem a gente falou no vídeo anterior. Daí nosso voo era de Miami até Toronto e de Toronto até Quebec, e o nosso carro tá em Quebec, né? E daí de carro a gente ia até Saguenay. Então assim, o voo de Miami até Toronto já deu uma série de problemas. Nós tivemos que despachar nossas bagagens de mão. Até aí tudo bem, eu acho que é compreensível, não cabe na aeronave todas as bagagens. Só que eu achei estranho o tipo de escolha que eles fizeram dos passageiros para terem que despachar, serem obrigados a despachar as bagagens.
que foi pela zona que você estava no avião. Então, por exemplo, assim, como eu sei que às vezes esse tipo de problema acontece com os passageiros que estão sentados mais na frente, quando eu comprei a passagem, eu paguei o lugar que eu ia sentar, porque eu ia sentar com a Júlia, e eu peguei mais para trás da aeronave. Só que o nosso voo foi trocado mais 5, 6 vezes. E nisso, eles jogaram a gente lá para frente. E daí quando a gente chegou para embarcar, daí eles falaram que a nossa zona não ia poder ter bagagem de mão, que ia ter que despachar. Então veja coisa sem sentido. Tinha gente pela Air Canada que você pode entrar com uma mochila e uma mala de mão, respeitando os limites de dimensão, lógico. Teve gente que entrou com 2 malas, tá, uma mochila e mais a mala, e eu não pude entrar com nada, eu tive que despachar tudo. Então assim, não tem sentido nenhum, né, o que eles fizeram. E fora assim, a bagagem de mão da Júlia tinha coisas que ela tinha comprado da Disney. As nossas malas de mão não são muito resistentes, não estavam lacradas, né? Porque era bagagem de mão, a gente não lacrou. Então assim, a única coisa que deu tempo, como foi muito na pressa, de eu tirar pelo menos os bichinhos dela, que ela dorme e tudo. Que imagine se atrasa a bagagem, ou se eles perdem a bagagem, depois vão entregar lá em Saguenay, né? São coisas que são de uma criança. Então eu achei meio assim, a maneira com que foi feito o processo foi meio ruim. Mas tudo bem, entramos no voo, sentamos e tal. Aí era um voo que tinha bastante passageiros de classe econômica e tinha uns 16, 15 passageiros de classe de primeira classe. Aí eu fui usar o banheiro, a gente não podia usar o banheiro da primeira classe, só tinha um banheiro funcionando por resto de toda a aeronave. Então imagina a situação que tava o banheiro. Então assim, foi uma coisa bem ruim, foi um voo bem tumultuado, assim, sabe? E daí o Éder foi fazer uma reclamação, e daí eles levaram meio para um aspecto meio grosseiro, sabe? Foi um voo horrível. Mas tudo bem. Chegamos em Toronto e nosso voo estava tudo certo. Nós chegamos lá no portão de embarque, tomamos um lanche e tal, ficamos esperando. Daí foi atrasando, até que 10 horas da noite, a gente já estava no aeroporto desde as 5 horas que a gente chegou no aeroporto. Foi cancelado. E o pior, assim, não teve anúncio nenhum. Eles mandavam pelo aplicativo. Então imagine uma pessoa de idade que não tem acesso ao aplicativo, ou uma pessoa cadeirante, tinha muita gente com criança, e eles não avisaram nada, assim, sabe? Eles só foram avisando que estava atrasada, mas o cancelamento, a gente só se deu conta porque daí o Éder viu no aplicativo e a gente viu que tava um monte de gente lá conversando com o pessoal do embarque. E daí a gente viu o pessoal saindo da aeronave, né, a parte de comissário de bordo, etc. Daí a gente viu que tinha dado problema. E não era só a gente, não, porque é o seguinte, saiu no noticiário hoje que a Air Canada tem o pior índice de cancelamento e atrasos nesse fim de semana de festas aqui, que é o começo de julho. Então isso justifica por que tinha tanto cancelamento e tanta gente esperando no aeroporto. Bom, daí a gente ficou sabendo, pelo menos foi essa a justificativa que eles deram, que tem um determinado horário de respeito máximo de voos até Quebec. Então, por exemplo, assim, não poderia sair um voo daqui por volta das 10 horas, 11 horas, para chegar lá de madrugada. Então o voo foi cancelado. Então, olhe bem, a gente teve que, por nossa conta mesmo, eles marcaram um outro voo, só que o voo complicado, o voo seria hoje, né, que é já o dia seguinte, às 3 horas da tarde, a gente vai sair daqui, nós vamos ter que ir até Ottawa, vamos pegar um outro voo daí em Ottawa, às 5 horas da tarde, para daí chegar por volta das 6 e pouquinho, lá em Village, Quebec. Então, assim, são imprevistos que acontecem, a gente sabe, né? Mas, de novo, eu acho que assim, eles pecam muito no trato. E viajar, gente, é uma coisa muito cara, né? Viajar de avião, viajar de ônibus, viajar de carro já é caro. Agora de avião é muito caro. Exatamente. É uma companhia que não tem concorrência. Então, assim, eu acho que o trato que eles têm com o cliente deles é muito ruimzinho, sabe? Tinha gente lá, que nem o Éder falou, cadeirante, tinha gente com dificuldade de mobilidade, tinha gente com bastante criança pequena. Então a gente teve que sair de lá, pegamos esse voo mesmo, que era o único que tinha de opção, né? Nós tivemos que sair de lá, já era 11 horas da noite,
tivemos que rezar para nossa bagagem chegar. Eu estava morrendo de medo de perderem as bagagens, mas graças a Deus chegou tudo certo. É lógico que as bagagens de mão vieram avaliadas, né? Vieram sujas, vieram meio borrachadas, sei lá o que é sujeira disso aí. E daí tivemos que providenciar um hotel, né? Isso tudo por nossa conta. Lógico, vamos tentar reembolso, vamos tentar reembolsar pela Air Canada, possivelmente vai conseguir, porque não é nossa culpa, mas isso tudo você tem que ter em conta. E o nosso principal problema era que no dia seguinte, que seria hoje, nós dois voltaríamos a trabalhar. Então a gente teve que entrar em contato com a empresa que a gente trabalha, né? Falar que a gente foi cancelado o voo, a gente não conseguiria chegar, a gente só vai chegar para trabalhar no outro dia, né? Seria amanhã. Tem o Canil da Bela, que a gente tinha marcado, a gente sempre marca com um dia a mais, já por segurança a gente teve que marcar agora mais um dia, porque o voo que a gente pegou, a gente não chega a tempo de pegar ela, né? Então, assim, muito complicado, muito transtorno para uma passagem que você paga caro e sem um devido suporte da Air Canada, sabe? Eu fiquei meio chateada com o trato que eles fizeram, não só com a gente, assim, mas com todos os passageiros, sabe? Então foi isso, a gente está aqui agora esperando, a gente está em Toronto ainda, a gente está esperando o voo para ir para Ottawa, por enquanto está tudo confirmado, mas outro também estava, né? Para daí agora a gente dá início ao nosso retorno para casa. Eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês que imprevistos acontecem e você tem que estar meio que preparado para isso financeiramente, primeiramente, e segundo, com um plano B, C, se você tem, que nem a gente tem cachorro, ou se tem algum plano na casa, ou se tem alguma pendência sua, para que você tenha sempre esse resguardo, porque realmente os aeroportos ainda estão bem confusos e a gente vê assim que não tem uma grande melhora. A gente tem visto isso já faz bastante tempo, 2 anos que a gente tem acompanhado muitos problemas em aeroportos, aqui no Canadá inclusive, e a gente não vê uma grande melhora não, tá? A gente não tem visto o negócio melhorar não, né? Tá, mas é o que eu falei, ontem a Júlia ficou bastante nervosa, né? Por causa disso, e é normal, né? Ela nunca tinha passado por isso, mas são coisas que acontecem, são imprevistos e a gente não tem, realmente não tem o que fazer, que nem ontem o Éder falou, mas é o Canil da Bela, não sei o que. Mas não tem o que fazer, né? A gente está na mão deles. Para a gente ir de carro daqui até Saguenay, é mais de 9 horas de viagem. Então, assim, e a gente está com o nosso carro em Quebec, a gente teria que ir até Quebec, pegar o carro para depois continuar a viagem. Então, assim, a gente vai arriscar agora, ver se dá tudo certo, senão a gente vai pensar no que a gente vai fazer, tá bom? Torçam aí para que tudo dê certo. Tchau, até breve.